Muito bom ter você aqui na nossa companhia, aqui no canal Em Família. Estamos aqui reunidos para o estudo da Palavra de Deus, da lição da Escola Sabatina também. Estamos finalizando uma semana muito abençoada de estudo. Você que nos acompanhou pôde perceber isso. E hoje, quinta-feira, 14 de março, nós vamos estudar o tema inabalável como o Monte Sião. Então, você é o nosso convidado para se juntar conosco nesse estudo. Já aproveite essa oportunidade para se inscrever no nosso canal, para acompanhar os estudos da Palavra de Deus. Curta também esse vídeo, que é muito importante aqui para o crescimento desse ministério. E compartilhe também com seus amigos, com a sua família, esse material. Antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos fazer uma oração. Eu te convido a orar conosco. Querido Deus, nosso Pai, vamos agora abrir a tua palavra, encerrar essa semana de estudos. Queremos te pedir a presença do Espírito Santo para nos orientar, nos dar sabedoria e a compreensão. Fica conosco a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos já começar o estudo desse dia, mas antes nós queremos chamar a sua atenção para a nova lição da Escola Sabatina. O título é O Grande Conflito. Nós vamos estar estudando esse tema nos meses de abril até junho. Se você não tiver sua lição ainda, você adquira a sua lição, que vai ser um alimento espiritual muito bom. Na realidade, deixa aí no comentário se você já tem a sua lição aí. E vamos junto agora estudar a lição da Escola Sabatina. Como de costume, no comecinho do nosso estudo nós temos apresentado aqui a referência bíblica que vai guiar o nosso estudo. E ela é apresentada através da pergunta número 9, que diz assim: como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 125, e o versículo 1 e 2 responde essa questão. Nós vamos à leitura e eu peço que o papai leia para a gente. Vamos então à leitura. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Verso 2. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Então, nós podemos deixar aqui uma resposta sugerida para essa pergunta: como os que confiam em Deus são retratados no Salmo 125? Nós deixamos como o Monte Sião, firme e inabalável. Essa realidade geográfica de Jerusalém cercada pelos montes, que é descrito no verso 2, vai inspirar o salmista a trazer uma lição espiritual para aqueles que confiam em Deus. Nós vimos na lição passada, do dia de ontem, o caos que o mundo se encontra, né? O caos social, o caos de guerras e etc. Mas os que confiam no Senhor permanecem inabaláveis. Não porque lhe falte provação, não é por isso, mas porque ele sabe que mesmo em meio às provações, o Senhor está no meio deles. Ou seja, está no nosso meio. Eu e você que confiamos em Deus, enfrentamos as dificuldades da vida, mas com confiança, com esperança, não nos desesperamos. Graças a Deus por essa mensagem. Sendo assim, nós vamos dar continuidade com a pergunta número 10. Acompanhe aí conosco. Ela diz o seguinte: como os justos são tentados? Qual é a lição para nós? E a nossa referência também é o Salmo 125, os versos 3 a 5. Nós vamos ler o verso 3 e 5 para deixar uma sugestão de resposta. O Júnior pode ler para nós? Posso ler. Então, nós temos dois versículos para fazer a leitura. O versículo 3 diz assim: o cetro dos ímpios não permanecerá na terra dos justos, para que os justos não comecem a praticar a iniquidade. E o versículo 5, nós lemos assim: quanto aos que desviam para caminhos tortuosos, o Senhor os levará juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Então vamos deixar aqui uma sugestão de resposta para a pergunta: como os justos são tentados? A imitar a prática de vida dos ímpios.
E a segunda pergunta, qual é a lição para nós? Confiar em Deus em todas as circunstâncias. E nós seguimos com a nossa lição de hoje, trabalhando esse tema, né? Inabalável como o Monte Sião. E como nós vimos aí na leitura desse Salmo 125, os fiéis, os justos, eles podem em algum momento ser desencorajados a viver caminho reto, em santidade. Porque eles podem ver os justos prosperando por algum momento. Esse é o comentário que a autora da lição traz para a gente. Mas ela também considera que aqueles que se apegam a Deus, assim como o Monte Sião, permanecem firmes. Não caem nesse tipo de tentação. Não caem na tentação de olhar para o lado, de admirar as coisas dos ímpios, né? O progresso dos que não temem a Deus. Pelo contrário, ele se mantém firme. E traz também um alerta, né? Que o Senhor julgará cada um, no final de tudo, Deus trará juízo sobre tudo. E que aqueles que não se arrependerem, aqueles que se mantiverem em rebelião contra Deus, enfrentarão o juízo divino. Então, esse é um chamado para nós hoje, né? Que nós possamos permanecer com a fé inabalável nesse Deus, que é o nosso refúgio. Mesmo que às vezes nós não entendamos algumas coisas, algumas provações, ou o que nós passamos aqui nesse mundo. Inclusive, a lição ela vai terminar com uma citação bastante interessante num trecho, né, do livro Do Caminho a Cristo, nós temos aqui. E Ellen White ela diz aqui que a nossa mente ela é finita, ela não entende muitas coisas, né? Até mesmo as coisas que estão na Bíblia, na palavra de Deus, como a regeneração da vida, a ressurreição. Com certeza você deve ter alguns assuntos aí que você não tem total compreensão. Mas aqui ela fala que Deus, ele nos dá todas as condições, ele nos dá todas as compreensões necessárias para que nós possamos confiar nele, no caráter dele. Para finalizar, eu vou ler um trecho aqui dessa citação. Você pode acompanhar conosco aí. Diz assim: a dificuldade está na debilidade e na pequenez da mente humana. Deus nos deu as Escrituras, provas suficientes do seu caráter divino, e não devemos duvidar da sua palavra só pelo fato de não podermos compreender todos os mistérios de sua providência. Então, mesmo que você não compreenda agora algumas coisas que aconteçam com você, tenha certeza que Deus é o seu refúgio, Ele está do seu lado e nós podemos confiar nesse Deus que Ele vai suprir todas as nossas necessidades.